Bem-vindos ao Fórum de Investigações Poéticas. Aqui falando Daniel Lima. Nesta primeira temporada investigaremos a justiça no Brasil. 4 episódios para cartografar este terreno tortuoso das estruturas do sistema judicial no Brasil. Neste primeiro episódio abordaremos a justiça da infância e juventude. Como a nossa sociedade trata a justiça em relação ao seu futuro? Como a estes jovens são garantidos direitos por uma plena existência? Como são vistos, tratados e protegidos pelo sistema judicial? Conversamos nesse episódio com 3 importantes figuras que podem nos ajudar a entender a justiça infracional. O juiz da 2ª Vara, Dr. Jaime Garcia. Conversamos também com o secretário de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da Fundação Casa, Dr. Paulo Dimas, e com Miriam Duarte, fundadora da Amparar. Para entender melhor o sistema da infância e juventude, passamos 3 meses, entre outubro e dezembro de 2019, na 2ª Vara do Fórum Braz das Varas Especiais da Infância e Juventude, com o Dr. Jaime Garcia. Dr. Jaime é formado pela Faculdade de Direito do Mackenzie, passou pelo sistema penal como juiz de execução e hoje é juiz da infância e juventude. Dr. Jaime, quais as principais diferenças entre a justiça infracional e a justiça criminal? Acho que a principal diferença, que as pessoas confundem muito, é na finalidade principal do processo socioeducativo e do processo criminal, penal. E acho que o próprio nome do processo já diz isso. O processo socioeducativo tem como finalidade principal a reordenação da vida do adolescente através de uma intervenção estatal que, com viés socioeducativo, educativo, possibilite que esse adolescente vislumbre outras perspectivas de vida. O adolescente que praticou um ato infracional. O adolescente ele não cumpre pena. Ele é inserido em medida socioeducativa. A intervenção estatal não tem como viés principal a punição do adolescente, mas sim a reordenação da sua vida. No processo penal, como o próprio nome já diz, a intervenção estatal tem como viés principal e determinante, embora eu não concorde com isso, mas a punição do adulto. Tornar efetivo o comando da sentença penal. E o comando da sentença penal, aquela ordem que o juiz dá na sentença penal, é uma ordem de cumprimento de pena. O adulto ele é condenado, o adolescente não. Ele é inserido em medida socioeducativa. Por isso que a medida socioeducativa não é pena. E é essa confusão que as pessoas fazem. E aí, por misturar essa lógica, é que as pessoas têm, no sistema socioeducativo, essa mentalidade punitivista também, que é errada. O Estado não tem que intervir na vida do adolescente para punir. Nem na do adulto, eu acho também. A intervenção do Estado tem que ser sempre na vida do adolescente, na vida do adulto, para reordenar a vida deles, né? Para reordenar as perspectivas de vida deles. Mas, enfim, a lógica no penal é essa. A gente não pode misturar e trazer essa lógica para o sistema socioeducativo, senão a gente subverte toda a sistemática do sistema socioeducativo e toda a intenção do legislador, quando criou o atual sistema socioeducativo na edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo princípio é o princípio da proteção integral. O maior princípio que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente é o princípio da proteção integral, que se traduz no seguinte: a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direito. Perante o Estado, eles são sujeitos de direito. Eles não são meros objetos de intervenção estatal. Doutor, como pensar em tempos de pandemia um afrouxamento das medidas de internação? Essa lógica, ela deveria ser adotada pelos juízes, não só na época da pandemia, né? Mas sempre. Por que eu vou manter um adolescente internado, um adolescente que cometeu um ato infracional sem violência ou grave ameaça, um adolescente que cometeu um ato infracional leve,
ainda que ele tenha registros anteriores, né, por que eu vou mantê-lo internado se há outras alternativas para que eu alcance, né, ou para que eu possa alcançar a reordenação da vida social desse adolescente? E aí traço um paralelo com o sistema de execução penal dos adultos, né? Um adulto que cometeu um crime sem violência ou grave ameaça, um adulto que cometeu um crime leve, ainda que seja reincidente, por que eu vou mantê-lo preso se eu tenho outros instrumentos legais para que eu alcance a boa reinserção social dele fora do cárcere? Só que, infelizmente, essa não é a lógica ainda que nós vemos, né? Pelo menos no estado de São Paulo, porque se encara aqui o processo como um instrumento de punição e de força do Estado. E a punição e a força, elas se revelam de maneira, né, gritante com a privação de liberdade. Então, se usa muito o processo e a pena, né, para excluir do ambiente social aquele que violou a lei. E nem sempre é a melhor alternativa. Nem sempre é a melhor alternativa. A gente vê isso, né, com esse índice de reincidência que a gente tem, né, no Brasil. Aí eu estou falando de adultos, né, com o número de adolescentes internados, pelo último levantamento do CNJ, a gente tinha quase 23 mil jovens internados no Brasil. É muita gente, né? Sabendo que a perspectiva desses jovens internados, quando eles saírem, não é uma perspectiva de efetiva reordenação social. E a gente sabe que o índice daqueles que passaram por algum tipo de intervenção socioeducativa e depois, quando atingiram a maioridade, são processados criminalmente, a gente sabe que esse índice é altíssimo, né? Então tem esse aspecto aí também, né, da efetividade da medida socioeducativa, que infelizmente hoje não existe no Brasil, ou pelo menos não existe a contento. Enfim, eu faço uma estatística por conta própria na minha vara, né? E 93% dos jovens que passam por lá são pretos ou pardos. Mais de 70% dos jovens internados e mais de 80% dos adultos presos são pretos ou pardos. Eu costumo dizer o seguinte, que o sistema socioeducativo e o sistema prisional, eles são a face mais visível da latente escravidão que existe ainda no Brasil. E a gente não passou, né? A gente não superou ainda o regime escravocrata, né? Em terra de traficantes, Zé Pequeno, herói, Brasil vira troco na mão de empresário. Vamos esperar o quê de um país que tem um merda como o Bolsonaro? Frangalho, franzinos, moleque, é menor, peça de dominó. É tudo resultado daquela camisinha que estourou. Aviãozinho tombado no morro, é entulho, é tudo, menos gente, sacou? Tente aguentar um dia inteiro mofando naquela jaula. Mentes brilhantes se apagam, opacam na sala de aula. Gente ardendo no enxofre, achando que tá na sauna. Mente vazia, oficina do diabo. Ele tava de férias, então mandou de Uber os aliados. Trem lotado, busão lotado, metrô lotado. E nós na bad, tipo The Walking Dead. Nenhum Rafael Braga mais, a menos que a criatura se volte contra seu criador. Cansamos de ser figurante da trama, somos escritor. E a sua perna treme com medo dos flanelinha. Eu acho que eu vou virar vegetariana, é que eu não fecho com coxinha. E os coxinha nós frita na frigideira. E o que seria da casa grande, mano, sem o poder das cozinheiras? Habituados a todo dia fazer hora extra com o patrão. Eu tô falando de Brasil colônia, o século XXI, né não, irmão? Tem muito pai de família trampando como gari, se achando lixo. E muito fiel puxando o tapete do pobre com uma mão e na outra beijando o crucifixo. O único pobre que eles toleravam era Jesus da manjedoura. Eu sou o resultado da Inquisição. As Wicca sem vassoura, eu sou o resultado da Inquisição. As Wicca sem vassoura.
E o Nordeste ainda vive forte e farto num cangaço. Não temos cara de gado, muito menos de capacho. Eu acho que o senhor devia ouvir o que eu vou lhe dizer. A cada preto que tu mata, mais 70 vezes 7 vai nascer. Vaso ruim não se quebra com pequena rachadura. Somos carne de pescoço e do doce a rapadura. Água mole, pedra bate até que fura. Enterram de rap é coisa de bandido. RedTube é que é cultura. Para este episódio, conversamos também com o presidente da Fundação Casa e secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Dimas de Bellis Mascaretti. Dr. Paulo Dimas é formado pela Universidade de São Paulo, foi promotor, juiz e, por fim, se aposentou como desembargador do Tribunal de Justiça. Dr. Paulo, poderia nos dar um perfil geral da Fundação Casa, números, perfil dos jovens? A Fundação passou por uma grande transformação nos últimos 20 anos. Né? Nós tínhamos, no passado, né, acho que até em 99 foi o ápice dos problemas da antiga FEBEM, né, de rebeliões, de motins, de casos de mortes, até de internos, de servidores, enfim, período bastante conturbado, e de lá para cá se repensou o sistema socioeducativo com unidades menores, com um número restrito, reduzido de internos ou cumprindo outras medidas, como, por exemplo, a semiliberdade, né? E, a partir daí, essa transformação permitiu que o nosso sistema socioeducativo aqui no estado de São Paulo se mostrasse algo assim, muito consistente, sendo uma referência para o sistema socioeducativo do país, né? Então, essa transformação foi ocorrendo e nós temos hoje 140 centros espalhados no estado, né? E com perfis diferentes de internos, né? Hoje nós temos a população de internos predominantemente masculina, quase 95% são meninos, né? 5% são meninas, né? E tem aí centros específicos de atendimento, e temos aí jovens, na sua grande maioria, entre 14 e 17 anos e meio, aproximadamente, né? Sobre o perfil racial dos jovens, o doutor tem os dados? A partir da autodeclaração, hoje, nesse momento, 56,6% de pardos, 29% de brancos, 13,6% de negros e 1% que se colocam como índios e amarelos, né? Qual o número total de internos da Fundação Casa? Hoje nós temos 4.416 internos. Eu peguei o número de hoje, né? Aliás, isso. Nós temos, tínhamos uma média nos últimos 3 anos de 7 a 8 mil internos. Mas com a pandemia, né, os juízes que determinam as internações, juízes da área de infância e juventude, entenderam que aqueles que não ofereciam periculosidade, não estavam envolvidos com crimes violentos, né, poderiam ficar com a família, né? E nesse período em que houve um certo recrudescimento dos crimes praticados por menores de 18 anos, o número de internações foi reduzido. Então, hoje nós temos um número menor de adolescentes internados, né? Obviamente que isso, superada essa fase de quarentena, devemos ter um retorno maior de jovens, infelizmente, esperamos que não, né? Mas é uma perspectiva de que tenhamos a prática de atos infracionais, o retorno de alguns jovens que deixaram a instituição, mas a semiliberdade está com as atividades suspensas nesse período de pandemia, por conta de todas essas dificuldades, né, de atendimento, né, assim como também alguns setores onde havia um atendimento inicial, né. Então, mas a tendência que nós assistimos no último ano e meio foi de aplicação de outras medidas, principalmente porque às vezes os jovens não estão envolvidos em crimes violentos. Nós temos aí muitos jovens que acabam sendo cooptados pelo tráfico de drogas, isso tanto na capital como no interior, e esses meninos, obviamente, fazem aquele papel de aviãozinho, de venda dessas drogas a varejo, né? Alguns juízes optam, nesses casos, não pela internação,
mas por liberdade assistida ou semi-liberdade, enfim, por outras medidas que possam, de alguma maneira, indicar para os jovens um outro caminho. Interessante, né, doutor? Essa oportunidade que a pandemia nos dá, que vejamos que é possível ter um número menor de internações. Talvez a pandemia possa abrir esse portal para uma outra visão de mundo menos punitivista. Mas eu vou fazer uma observação, viu? O que a gente assiste, né, é que a gente encontra jovens tão carentes, em ambientes tão vulneráveis, que a internação acaba sendo um espaço importante para esses jovens que não têm nenhum convívio familiar, que não têm nenhuma proteção social. Eles, dentro do espaço socioeducativo, eles crescem, porque ali eles têm tudo aquilo que não tem fora, né? Tem um atendimento médico, eles têm 4 refeições por dia, têm oportunidade de prática esportiva, estão inseridos, né, na escola. Nós, outro dia, identificamos isso no estudo, de que mais de 70% desses jovens que vêm para a internação são jovens que estavam em situação de evasão escolar, que já não frequentavam a escola há muito tempo e voltaram dentro da fundação para frequentar de novo a escola, porque a gente divide os jovens, né? Os espaços são para em torno de 60 adolescentes, vamos colocar essa média, né? A gente divide eles pelo ensino fundamental, ensino médio, tem um trabalho de recursos. Agora preste bem atenção neste depoimento. Miriam Duarte é técnica que acompanha adolescentes em medidas socioeducativas em meio aberto e é uma das fundadoras da Amparar, Associação de Amigos e Familiares de Presos. Meu nome é Miriam Duarte Pereira, né? Vou fazer 58 anos, né? Moro na região de Sapopemba, porém no bairro Jardim Planalto. Sou mãe de 3 filhos, né? Tive 3 filhos homens. Infelizmente, os meus 3 filhos passaram pela FEBEM. Infelizmente, eu tive 2 filhos assassinados na adolescência. Infelizmente, meu filho do meio, que é o único que eu tenho, passou pelo sistema prisional também, né? Para me manter viva, eu tenho que lutar. Para me manter de pé e respirar. O meu filho mais velho, né, ele passou em 98, primeira passagem dele, ele teve 15 dias que ele passou lá, né, em 98. Depois ele foi pego em 99 por busca e apreensão, porque ele usava droga, então ele não estava cumprindo a medida, né? Aí ele foi pego, quebra de medida de liberdade assistida. Aí ele foi internado, ficou 4 meses e depois foi liberado. E aí a gente foi em busca de um tratamento de drogadição para ele, no qual ele ficou 6 meses, né? E depois do tratamento de drogadição, ele saiu, estava bem, tinha saído da cocaína, né?
Mas só que, como ele aprontava muito quando ele era adolescente, então as polícias já conheciam ele, né? E aí um policial, para não prender ele, pediu dinheiro para ele, né? E ele, para não ir preso, ele foi roubar para dar dinheiro para um policial civil. E aí meu filho, nessa de ir roubar, quem ele roubou era a polícia, com um único tiro na nuca, matou ele, no dia 27 de março de 2000. Meus outros 2 filhos, o do meio e o caçula, foram em 99, né? A primeira vez para FEBEM, né? O meu caçula, ele pegava semiaberto, né? Ele ia e já pegava o semiaberto, mas aí com outra passagem ele não pegou o semiaberto, meu caçula. Aí ele pegou e ficou 1 ano e 8 meses internado entre Imigrantes e Tatuapé, né? E aí, quando ele saiu de liberdade, com 50 dias ele foi assassinado aqui no bairro pelas costas, né? Uma briga boba, uma coisa boba que tirou a vida do meu filho, do caçula. O meu terceiro filho também, o meu filho do meio, ele foi também em 99 para a FEBEM. Ele ficou a primeira vez, ficou 8 dias, depois ele foi a segunda vez, ficou 10 meses, depois foi a segunda vez, foi a terceira vez, ficou 1 ano e 3 meses. Aí quando saiu, logo completou 18 e já foi para o sistema prisional. Quando eu entrei a primeira vez, né, quando meu filho foi apreendido a primeira vez que eu entrei na delegacia, tudo foi de muito choque, de muito medo, me sentindo culpada de tudo, porque é isso que a mãe sente, ela se culpa de tudo, ela se culpa que errou, ela se culpa que não educou, aí é diversas coisas, entendeu? Ela vai se culpando. Eles elaboram, naquela época você ficava 12 horas ou 13 dentro de uma delegacia para elaborar o boletim de ocorrência, depois só te entregava, mandava você assinar, te entregava um endereço e só falava assim, ó, vai nesse endereço amanhã, que era lá no Fórum do Brás, né, da Piratininga. Mas orientação nenhuma. A delegacia não te orienta, ela te massacra. A primeira vez que eu entrei dentro da FEBEM foi da FEBEM Imigrantes, né? Horrível, horrível a sensação, gosto nem de lembrar. Era um campo de concentração. Os meninos ficavam 15 dias com a mesma roupa naquela época. Era um lugar muito ruim, com mau cheiro, sabe? Agora, com a mudança, né, entre FEBEM e Fundação Casa, não se muda muita coisa, né? Se muda assim, porque destroem as unidades gigantescas, né? E fazem unidades menores, né? E aí só muda o nome, né? A cultura permanece, porque é uma cultura antiga, ela permanece, se derruba as paredes, mas levanta-se outra, mas a cultura continua, né? Hoje eu vejo a Fundação Casa, no atual momento, existem unidades muito torturadoras, que torturam assim, que as pessoas vão fazer inspeção, faz um monte de coisa, denúncia e tal, mas a unidade continua torturadora. Hoje eu vejo também técnicos que querem fazer a diferença dentro das unidades, mas que o judiciário derruba, não acredita nas informações feitas pelo relatório. Eu fico sabendo dessas informações pelo trabalho mesmo que eu faço. Uma, que eu sou técnica do meio aberto, né? Eu acompanho adolescentes em medida socioeducativa, em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E outra, que eu sou uma das fundadoras da Ampará, que é a Associação de Familiares de Presos e Presas. Ó, antes mesmo da Ampará, a gente era as mães da FEBEM, né? Da AMAR, as mães da FEBEM. A gente fazia uma luta, porque foram muita coisa que a gente viu, muito dolorosa, e a gente, epá, não é por aí. Então monta-se um grupo de mulheres, e viram as mães da FEBEM.
como as informações chegavam para a gente, porque nós éramos atrevidas, a gente ia para o fórum, a gente especulava, a gente queria saber quando que ia vencer o outro relatório do filho que estava dentro da FEBEM. A gente brigava. A Amparar nasce porque a gente percebe o quê? Os meninos da FEBEM estão indo tudo para o sistema prisional. O que acontece hoje? Os meninos da Fundação Casa estão indo tudo para o sistema prisional. Entendeu? Aí nasce a Amparar, porque a gente também queria algo maior, não queria ficar só na FEBEM. A gente queria ficar também na questão do sistema prisional. Entendeu? E por que ficar na questão do sistema prisional? Porque as famílias eram mais violadas do que as famílias da FEBEM. Muito mais violadas. São muito mais violadas. Não é fácil trabalhar no meio aberto, porque o que eu falo, o que abre o leque para esse trabalho é uma rede, né? E tem que ser uma rede nutrida, muito nutrida para esse menino quando ele chega, porque esse menino vem destroçado. Só que nós temos uma rede cheia de buracos, cheia de rombos, entendeu? Para estar acolhendo esse menino, que significa a escola, um CAPS, um posto de saúde, uma profissionalização. Então, assim, é muitos rombos, né? Na vida desse menino, ainda pega uma rede de rombos, né? Então, é uma coisa bem difícil. E aí você trabalha com o quê? Com um vínculo. Você tem que mostrar para esse menino, né? Apresentar para ele ações tuas, né? Que faça construir esse vínculo de confiança. Porque assim, construindo o vínculo de confiança, porque eu só acredito nisso, é no vínculo de confiança, é que esse menino e essa família vai ter uma escuta, entendeu? Eles vão escutar algumas coisas. Eles vão começar a elaborar pensamento para mudança. E além de tudo, o que eu penso? O educador, ele tem que compreender o funcionamento desse menino. Entendeu? O que é esse funcionamento? Essa vida desse menino. Entendeu? A história deste menino, ou desta menina, né? A história de vida. Para poder construir algo, para poder entender por que ele chegou até lá. Entendeu? A educação, ela não consegue olhar para esse menino de outra forma a não ser rotular. E isso traz para nós uma dor muito grande. E a saúde, ela tem que ser mais humanitária. Compreender a história desse menino e não ficar com apontamento, né? Isso dói demais. E a assistência também, ela tem que brigar para garantir o direito dessa família, desse menino. O que precisaria de mudar de verdade é essa política do judiciário. Esse judiciário seletivo, né? Que ele usa de seletividade, né? De quem ele vai prender, de quem vai viver, de quem vai morrer, entendeu? Porque tudo está na mão do judiciário. É o judiciário que tem que ter uma mudança humanizada, de compreensão e entendimento. O que aquela pessoa está na frente dele ali que cometeu um crime. Conhecer a história, mas só que o judiciário, ele vive em outra linha, né? Classe burguesa, não conhece a periferia, não sabe os danos da periferia, né? Porque eu vejo a periferia como o maior cárcere de céu aberto. A partir do momento que eles mudar, eles vão ter a compreensão que esse menino ou essa menina, desde a gestação, já tem os seus direitos violados. Tá? Porque violação de direito é crime, só que ninguém vai preso porque viola os direitos do outro. E é crime, porque direito é uma coisa que garante a gente, é a nossa garantia. Mas aonde não há justiça, né? Não há paz, não há conhecimento. Então, assim, a seletividade com a questão da pobreza é imensa. Que classe que está presa? Qual é a cor que está mais presa?
Então, assim, o judiciário tem que parar de ser seletivo. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punido na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Artigo 15. A criança ou adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 18. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em sua família substituta, e assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Artigo 53. A criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício é dever da família e qualificação para o trabalho. A criança e o adolescente têm igualdade com a adolescente, direito à comunidade, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos. Este podcast é fruto do programa de residência artística no setor público realizado pela Automática, República.org e Instituto Beth Jacob Laffer. O Fórum de Investigações Poéticas vem acompanhado de uma publicação em formato cartográfico, que você pode baixar em rasp.arte.br. Temos também, para cada episódio, uma criação audiovisual em parceria com o Centro de Criação em Artes Visuais e Multimídia, Bijari. Nossa trilha sonora fixa é uma criação de Will Robson. Neste episódio tivemos a participação musical de Laila nas vozes e nos tambores de aço, Luan Charles nos trompetes. A mixagem é de Pedro Neusman. O poema Cidade de Deus foi escrito e interpretado pela Kimani. Os artigos do ECA foram lidos por Miguel Salvador. Na nossa equipe de trabalho e pesquisa temos Laís Ribeiro, Felipe Teixeira e Fernando Sato. A arte de capa do nosso podcast é assinada pelo Senegâmbia. O trabalho na segunda vara da Infância e Juventude foi possível pelo apoio do Dr. Jaime Garcia, com a equipe de Andréa Cristina Gigante, Edson Aparecido Pereira Júnior, Marcela Jimenez, Thales Gomes Júnior, o Eric Alves do Nascimento e a dona Shirley da Silva Iga Nascimento. Eu sou o Daniel Lima, diretor e editor do Fórum de Investigações Poéticas. Não perca o próximo episódio, Justiça Criminal. A justiça é cega? Eu acho que esse é o mito, né? No Brasil, ela não é cega. Além de cega, é vesga. Que nome a gente dá mais para ela? A justiça é muito cega, ela é vesga. Ela é escuridão. Ela é uma escuridão.